Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Nós estamos aqui fazendo essa nossa meditação hoje aqui direto do Santuário de Nossa Senhora da Revelação em Roma, que é um lugar onde eu venho também para atender pessoas no sacramento da confissão. Na semana passada eu mostrava um bocadinho do lugar onde eu vivo e agora também aqui um pouco desse lugar onde sirvo, onde trabalho, onde assisto. Então é um lugar pertinho da chamada Via Laurentina, que é o lugar onde o apóstolo Paulo foi martirizado. Este é da outra parte, na parte superior. Já fiz alguns vídeos deste lugar. Então, sexta-feira, fazemos ver aqui vocês rapidamente esse percurso, que é o percurso da Via Sacra. Normalmente as pessoas vêm subindo daquela parte e fazendo o giro. Aqui nós já estamos na 9ª estação. Aqui você vê aqui um pouquinho das oliveiras que estão verdejantes. Nesse período vocês também ouvem aí o canto da cigarra. E aqui esse é um lugarzinho muito interessante, que é para os pobres que vêm aqui 2 vezes ao mês para receberem um pouco de alimento, aquelas coisas que são necessárias, porque aqui também existe a situação de pobreza, de necessidade. Então a gente ali está vendo ali algumas das coisas que os voluntários vão preparando já para amanhã, vai ser entregue a essas pessoas mais pobres. É interessante que eles têm as suas senhas, e aqui mais senhazinha para cada um que vai chegando, nessa forma do peixe, lembrando que Jesus dá como alimento aos seus discípulos também o peixe. É interessante que a vida dos pobres também precisa ser adocicada. Então tem até aqui esse cuidadozinho com um pouquinho de chocolate para que possam levar o óleo, o macarrão e ali um pouco assim das coisas que a gente vai cuidando, Tem também brioche, preparado aqui amanhã para essas pessoas que vão chegar e vão poder ter o alimento para a sua fome. Que a gente tenta também alimentar o espírito, alimentar a alma, mas também cuidar do corpo, cuidar da vida, da existência humana. Então amanhã vai ser esse dia em que o santuário um pouquinho enche também com essas nossas irmãs, com esses nossos irmãos que vêm buscar um pouco de alívio aqui, graças a essas ações solidárias. É bom ver como a igreja vai sempre tendo esse cuidado, com o corpo, com a alma, com o coração, com a vida das pessoas, o ser humano por inteiro, o ser humano por completo. Muito bem, gente querida, nós vamos então continuar esse nosso encontro, esse nosso momento. Deixa eu ver aqui onde é que a luz fica melhor, eu tenho que procurar o giro certo. Aqui me parece que não é a posição ainda melhor, não é aquela ali, porque a luz vindo aqui muito por detrás. Bom, eu acho que aqui vai dando para a gente se enxergar, vai dando para a gente se ver. Pois é, sexta-feira, e hoje aqui na Itália está uma devoção muito forte a Santa Brígida, uma santa do 4º século. Nasceu na Suécia, era uma rainha e depois teve 8 filhos. Depois dos filhos criados, ela se colocou em peregrinação, veio para aqui para Roma, fundou uma ordem religiosa. E Santa Brígida tinha um livro em que meditava, teve muitas revelações do próprio Senhor, locuções que ela teve. Então é uma santa muito, muito querida aqui na Itália. E na igreja aqui de São Paulo, fora dos muros, tem esse crucifixo que a devoção lembra que é esse crucifixo que fala com Santa Brígida, mas a verdade não é que cada um de nós pode dizer que a cada semana, a cada sexta-feira, a gente pode escutar a voz do Senhor crucificado. Cada vez que a gente lê o mistério da paixão de Jesus, a gente pode dizer que o crucificado continua falando para nós, dirigindo para nós aquelas suas 7
palavras, não é, que Jesus com as quais dirigiu-se ao Pai, dirigiu-se à sua mãe, dirigiu-se ao discípulo amado, dirige-se a cada uma e a cada um de nós, não é, recordando o mistério da sua paixão. E São Paulo que vai dizer que realmente a vida, ele crucificou a sua carne, que a vida que ele agora vive, ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou, que se entregou por ele. E ao fim ele vai poder dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa alegria de viver uma vida nova que nasce da própria fé. Eu quero agradecer aqui no início desse nosso vídeo, enquanto vão chegando aqui algumas pessoas, não sei, não é, tem gente que no dia de sexta-feira está fazendo hoje num horário especial, que não é esse o nosso horário, mas justamente porque tenho que estar aqui no santuário nesse horário de verão, ao menos esses dias, então criamos esse horário aqui, que não é o nosso costumeiro. Esse horário às vezes é o horário do dia de quinta e do dia de sábado. Então eu quero agradecer a pessoas que passaram a seguir o nosso perfil nesses últimos dias, né? Eu quero agradecer a Tereza Ana Giacomini, a Maria das Neves Alves Rosa, ao Marcos Vinícius Araújo, a Neide Santo e a Helenice Souza. Essas são pessoas que eu estou vendo aqui seguindo o nosso perfil, não é, recentemente. Então um abraço, sejam bem-vindos e obrigado a você que está inscrito no nosso canal do YouTube, segue o nosso perfil pelo Facebook. Voltamos o nosso olhar para o texto que a liturgia nos apresenta no dia de hoje. Estamos lendo o Evangelho de Mateus, estamos naquela parte que é chamado do Sermão das Parábolas, que é o terceiro sermão de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Eu já falei para você, não é, o que é que a palavra parábola, pará significa ao lado, não é, um pouco em torno, em volta, e bolé, no verbo balein, significa jogar, não é? Você acha que daí também deve vir bola, não é? Daí dessa palavra também vem bailarino, né, que gira ali. E é interessante uma coisa, porque esta palavra parábola, parabolé em grego, em latim se diz parábola, é uma palavra que origina o termo, o vocábulo palavra na língua portuguesa. Vem de parábola em latim, como também vem palavra em espanhol, como vem parola em francês, ou como vem parola em italiano. Vem todas dessa raiz, parábola. Ou seja, quase que como nós estamos aprendendo, estamos intuindo que toda comunicação é uma comunicação que se faz por meio destas imagens que a gente vai criando. Porque quando eu estou me comunicando com você, o que é que eu estou fazendo? Eu transmito para você imagens do meu mundo interior, do meu mundo interno, né? A gente vai criando imagens para falar uns com os outros e a pessoa vai entendendo o que é que a gente vai dizendo um para o outro. Portanto, comunicar-se é fazer uso de parábola. Então, no fundo, quando a gente contempla Jesus comunicando-se, contando parábola, nós estamos aprendendo essa arte de uma comunicação e a arte de uma comunicação que é eficaz. Se você quer ter uma comunicação que é uma comunicação eficaz, o que é que a gente faz? Deve buscar a simplicidade. Quanto mais simples somos na nossa linguagem, na forma de dizer e de explicar as coisas, mais fácil é que as pessoas entendam o que a gente está dizendo e que surta aquele efeito que a gente quer na hora que a gente quer transmitir, dizer alguma coisa. Os discursos muito enrolados, muito enrodilhados, não leva a gente para canto nenhum. Portanto, Jesus usa uma forma muito direta na sua comunicação, usa de bastante imagens. O texto do Evangelho de hoje, de fato, dispensa da minha parte qualquer tipo de explicação. Que olha só, o Evangelho de hoje de Mateus, no capítulo 13, versículos 18 a 23, Jesus diz aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. No fundo, quando Jesus está dizendo ouvi a parábola do semeador, o que Jesus está dizendo é presta atenção a essa parábola.
Entenda essa parábola. E quando Jesus usa essa expressão ouvir, ele está tocando nas cordas mais finas do pensamento do povo de Israel. Porque o mandamento de Deus para Israel é este: escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Então, o mandamento de Deus para Israel é o mandamento da escuta, ser capaz de ouvir, ser capaz de escutar. Então Jesus devolve ao povo de Israel, através dos seus discípulos, a sua vocação de povo da escuta. E agora o que Jesus faz é dar explicações sobre a parábola que ele tinha contado. É Jesus quem vai nos explicar. Ele diz: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Mas olha, presta atenção para isso, porque Jesus diz assim: todo aquele que ouve a palavra e não compreende. Mas Jesus, com isso, está dizendo que a palavra é dirigida até mesmo para aqueles que não compreendem. Jesus não espera que a gente compreenda para que depois ele anuncie a palavra. A gente é, às vezes, daquele tipo, né, que fica exigindo muita qualidade das pessoas, dos outros, para poder falar, para poder... Não, Jesus não. Mesmo que a pessoa não compreenda, ele dirige a palavra. Agora aqui o que acontece é que quando essa pessoa não compreende, aqui pode ter dois movimentos da não compreensão. Uma compreensão por causa da dureza do coração, porque a pessoa tem um coração empedernido, tem um coração duro, um coração de pedra, ou seja, ele tranca por dentro o seu coração. Mas Jesus faz sempre o movimento de abrir o coração da gente. Lembra daquela cena dos dois discípulos de Emaús que estão voltando para casa no domingo da ressurreição, que Jesus os acompanha, pergunta o que é que eles estão conversando, qual é a conversa deles, eles começam a explicar tudo o que... Pergunta a Jesus se ele é o único estrangeiro ali que não sabe do que foi que tinha acontecido em Jerusalém, e Jesus pergunta o que foi, eles contam o que tinha acontecido com o próprio Jesus, e Jesus depois vai explicando para eles as escrituras pelo meio do caminho. E Lucas diz que Jesus abriu a mente deles para eles compreenderem. Essa palavra que cai no coração da gente, mesmo quando a gente é obtuso, mesmo quando a gente é duro, essa palavra vai abrindo a gente por dentro. Se a gente se deixa interrogar por essa palavra, se a gente se deixa tomar pela mão por essa palavra vai criando um ambiente de esclarecimento dentro de nós. O coração vai começando a arder, o coração não fica apenas um coração fechado, ele começa a arder com a palavra que Jesus vai semeando dentro dele. Mas tem sempre esse risco aqui, o maligno que rouba essa palavra. Veja, você se lembra que no Sermão da Montanha, ali dentro do Sermão da Montanha, o que é que Jesus ensina a gente? A oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a dizer: livrai-nos do mal. Que eu disse a vocês que ali ao pé da letra está dito: livrai-nos do maligno. Por que livrai-nos do maligno? Porque o maligno pode ser esse que rouba a palavra de esperança que Deus, através de Jesus, derrama no nosso coração. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, como o Pai não faz acepção de pessoas. Manda o sol para bons e para maus, manda a chuva para justos e para injustos. Não é? Joga a semente da palavra em todo tipo de terreno. Não escolhe o terreno para jogar a palavra, não é? Jesus, da parte dele, ele não cria diferenciação. Agora, tem um maligno, este aí é o espertinho da história. Ele entra para roubar aquilo que Jesus joga. Jesus em si mesmo não cria dificuldade, para ver todas as pessoas como dignas de receber essa palavra. A gente é que diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas diz uma palavra: eu serei salvo. Porque essa palavra, essa semente, é palavra de redenção, é palavra que muda a vida da gente, é palavra que muda as nossas perspectivas. E o maligno, que sabe muito bem disso, o maligno que sabe que essa semente é uma semente que transforma o terreno, portanto transforma o coração da gente, o que é que ele faz? Ele, o máximo que ele puder tirar essa palavra de dentro da gente, ele vai querer fazer isso. Por quê? Porque Deus transforma o coração da gente. O coração da gente vai ser transformado por essa presença. E o que ele não quer é isso. Então, ele é ladrão, ele é assaltante, ele vai lá e rouba. Portanto, a gente tem que estar atento para não deixar que ele roube o que foi semeado.
Olha Nossa Senhora como ela é modelo disso, né? O evangelista Lucas diz que ela guardava em seu coração. E como é que ela guardava? Meditando. Então, a forma que a gente tem para não deixar que o maligno roube a palavra do nosso coração é meditar a palavra. O que é meditar? A palavra meditar, ao pé da letra, significa repetir. Por isso que os padres antigos chamavam de mastigar a palavra, ruminar a palavra, ficar repetindo a palavra. Você de manhã leu, fez a sua leitura, tem uma palavrinha que caiu no seu coração, uma sementinha, uma só palavra e ser salvo. Então essa palavra, para você não deixar que o maligno roube essa palavra, o que é que você faz? Tem um caderninho? Anota aquela palavrazinha, né? Tem o celular, escreve aquela palavrinha e você começa a repetir essa palavra. Você pode até, por exemplo, né? Digamos que fica no seu coração a palavra, a semente é a palavra de Deus. Aí você pega o seu texto e fica repetindo, né? A semente é a palavra de Deus. 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 Aí, para você não ficar fazendo isso muito mecânico, você tenta unir isso à sua respiração. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E você vai unindo isso à sua respiração, passando por cada bolinha. Isso é meditação, ruminar essa palavra, ficar mastigando essa palavra. Assim você conserva no seu coração. A palavra não é roubada de você, não é tirada de você, fica ali dentro. Então, esperteza, não é? O que é que a gente faz para o ladrão não roubar a casa da gente? Fecha, tranca, bota uma tramela, bota cadeado, né? Casa de pobre é interessante, bota uma escora daqui, escora dali, bota umas panelas, porque se alguém tentar empurrar, a panela cai, faz uma zoada, o cachorro começa a latir. Temos que ter as estratégias para combater que a palavra seja roubada. Quem sabe, todo dia você marca 9 horas da manhã, opa, agora eu vou botar um despertadorzinho para eu ver se eu estou me lembrando da palavra. Tem o celular e hoje em dia tem todos esses recursos, né? Bota um bip, um alarme para, quem sabe, de 1 em 1 hora você lembrar disso. Essa palavra, eita, é a hora de lembrar da palavra, recordar a palavra. Como Maria fazia isso, né? Repetia a palavra, recordava, para que o maligno não roube. Muito bem. Este é o que foi semeado no caminho. Aquela semente que cai no caminho, essa que o maligno vem e rouba. Então Jesus sempre semeia, o maligno é que quer tirar da gente. A semente que caiu no terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra de Deus e recebe essa palavra com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Então tem gente que acha que a palavra de Deus é essa palavra que deve estar sempre produzindo na gente satisfação, alegria. Não, mas a palavra de Deus pode produzir também incômodo. Jesus foi aquele que com a sua presença ele incomodou. Os demônios, quando veem que Jesus chega, você chegou aqui para incomodar a gente, por que é que você está vindo para aqui, Jesus de Nazaré? Os doutores da lei, os fariseus, quando viam o tipo de ação de Jesus num dia de sábado, curando alguém, eles ficavam incomodados com aquilo. Então, lembrar que a palavra de Deus pode gerar também desconforto. Porque esse inimigo que vai roubando a palavra, ele vai semeando aquilo que depois o evangelho vai chamar da cinzânia. Então vai ter sempre os conflitos, as contradições, e a gente tem que lembrar disso. Não é que a gente não pode ser de momento, a gente deve buscar ter a constância. Por isso essa perseverança, isso que eu estou dizendo, no conservar a palavra, no voltar sempre a palavra, não sermos de momento. Não é só aquele momentinho ali da manhã em que não, vamos lembrar a palavra, mesmo quando as coisas não estão bem, não estão acontecendo tudo de acordo com algo que a gente está esperando, com o que a gente está querendo. Ouvir a palavra, como diz o apóstolo Paulo, que ele deveria a Timóteo, ele diz, você pregue a palavra a tempo e a contratempo. Mesmo durante os contratempos da vida, a gente deve estar sempre fazendo a memória dessa palavra de Deus na nossa existência. Não pensar que a gente tem que dar atenção a Deus só quando tudo está dando certo. E lembrar uma outra coisa, nem sempre aquilo que a gente está chamando de errado
está dando errado. É que a gente não tem a visão completa da história. Lembra a história de José lá no Egito, né? Fala aqui agora de um outro tipo de sementes. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, ali os versículos 9, 10, ali para frente, ele vai falando disso, de como a cobiça da riqueza, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E o que é interessante é que hoje em dia está surgindo um tipo de mentalidade que acha que é uma mentalidade cristã, de uma espécie de teologia de prosperidade, não é? Que acha que é uma pessoa, porque está seguindo Jesus, então vai ter que dar tudo certo, a pessoa vai prosperar, vai seguir tudo muito bem na vida, não vai ter nada, não vai dar nada de errado na sua existência, tudo vai correr muito certinho. Mas pensa, por exemplo, em Irmã Dulce. Como foi que Irmã Dulce terminou a vida dela? A Irmã Dulce nem podia deitar direito numa cama, ela tinha sérios problemas do pulmão, passava a maior parte do tempo era dormindo, sentada na sua própria cadeira. Tudo não estava dando certinho assim na vida de Irmã Dulce, né? Esbelta, bonita, não. Sofrimento. Agora, ela, no sofrimento dela, não parou de pensar nos pobres. Então não fica iludido com a riqueza para si mesmo, mas quer fazer da sua vida uma fonte de bênção e de riqueza para os outros. São Francisco, o que é que ele faz, não é? Pega os bens do pai e distribui para os outros. No final, quando o pai não entendeu a opção dele, até a roupa que ele tinha, ele tirou, colocou na mão do bispo, fica nu na frente de todo mundo e diz: aqui eu fico livre das riquezas deste mundo, dos bens desta terra. Madre Teresa de Calcutá, olha o que ela faz, né? Vai se interessar pelos pobres, pelos desabrigados, por aqueles que ninguém cuida deles, se interessa, faz dos pobres a sua riqueza. Então essa história de querer seguir Jesus só para ter bênção na vida, para querer que a vida dê tudo certo e consiga esse emprego e a conta, isso é um bocadinho de paganismo. Os discípulos Jesus chamou para deixar tudo, mas na medida que a gente tudo deixa por causa de Jesus, a vida da gente ganha uma nova perspectiva, a gente descobre riquezas novas, riquezas diferentes. No início desse vídeo, o que foi que eu mostrei aqui para vocês, né? Aquele lugarzinho ali onde estão as pessoas, o alimento para os pobres. Quem não viu o vídeo pode depois, quando eu salvar aqui, voltar. Mas o que é que eu queria dizer? Eu não podia estar mostrando ali as pessoas, que estão fazendo esse serviço, mas senhoras idosas, uma delas com a coluna quase assim, parecendo um S. E essa mulher está aqui no dia de hoje preparando as cestinhas básicas para entregar para os pobres amanhã. Então essa mulher, não é que ela está toda sarada, foi para academia, não é fazer malhação, não é que está aí, não, na velhice dela, na idade avançada dela, ela está aqui, pensando nos mais pobres, não está pensando nas riquezas desse mundo e ter a saúde toda 100% para depois ela querer se ocupar dos outros. Eu me lembro de um senhor que eu conheci no Vêneto, quando eu vou lá para fazer a pastoral. Era um senhor, ele era ajudante, ele é pedreiro. E o que é que ele fazia? Quando chegava o mês de agosto, ele reunia um monte de pedreiros dali do Vêneto, fazia ações, almoço, janta, vendia essas coisas todas, arrecadava dinheiro. E quando chegava de agosto para setembro, ele ia com esse grupo de pedreiros para Moçambique e para Angola. Aliás, aquele caso era Moçambique. Ia para Moçambique para lá fazer trabalho de mutirão com esses pedreiros que ele levava para construir escola para os pobres da África. Agora, que era interessante, esse homem, ele tinha um sério problema de próstata já, já tinha a sua cirurgia, tinha que estar usando aquelas fraldas geriátricas, mas ele não se preocupava em hora nenhuma com isso, com o conforto dele. No meio da sua doença, de sua dor, reunia aquelas energias que ele ainda tinha para sair daqui da Itália e ir para a África, se interessar pela vida das crianças, dos jovens, dos pais e mães de famílias lá. Olha aí, o evangelho é isso. A pessoa não está se preocupando em querer prosperar na sua vida, ficar bem, mas dada a sua pobreza, porque não é que ele era rico,
Ele pegava aquilo, usava da inteligência, reunia com as pessoas, arrecadava, não é? A saúde dele não estava toda em 100%, mas aquele restinho de energia que ele tinha, de força que ele tinha, ele reunia para servir. Então era essa palavra que caiu dentro do coração dele e dava fruto na vida dele. Aí agora é o que Jesus vai dizer aqui, né? Então essa é a riqueza que vai iludindo as pessoas neste mundo. Essa é a semente que cai no meio dos espinhos. A semente que caiu em terra boa, disse Jesus, é aquele que ouve a palavra e compreende a palavra e produz frutos. Um dá 100, outro dá 60, outro dá 30. Assim, essa palavra vai caindo na vida, no coração da gente, transformando a nossa existência. Eu espero que a palavra de Deus dê fruto para nós no dia de hoje. A primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, é o chamado Decálogo. São as 10 palavras, né? Decálogo significa isso, as 10 palavras, ou como a gente diz, os 10 mandamentos, as 10 orientações que Deus dá para o seu povo, né? A primeira coisa que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, ou seja, a idolatria. E São Paulo vai nos dizer que a cobiça é a raiz da idolatria. Não é essa cobiça que a gente tem, esse desejo de possuir. Às vezes a gente não se dá conta desse grande ídolo. E o que Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse é o grande ídolo, não é? Que muitas vezes o coração humano vai buscando seguir. E por isso esse ídolo sufoca a presença da palavra de Deus no nosso coração. Aí esse chamado para não fazer essas imagens desses deuses, né? Não ficar fantasiando na cabeça da gente, não é, nem prestando culto, porque Deus é um Deus ciumento. Fala também de não pronunciar o nome de Deus em vão. O chamado para santificar o dia do repouso, né? O Shabat, que era o dia do repouso, que era o sétimo dia, como Deus também guarda e santifica. Nós hoje, aos primeiros cristãos, o que é que eles fazem, né? Como Jesus no dia de sábado, ele sempre atuou, e no dia de domingo ele ressuscita, como nós vimos ontem, Maria Madalena no primeiro dia da semana que vai ao túmulo de Jesus. Então a nossa fé nos faz honrar esse dia do Senhor, chamando o próprio assim, como o dia em que Cristo ressuscitou, o domingo. O convite também para honrar os pais e mães, não é? A orientação para não matar, para respeitar o próprio matrimônio e respeitar aquilo que é do outro, não roubar ninguém e, sobretudo, o cuidado de não levantar falso testemunho, não difundir opiniões que não sejam verdadeiras, não danejando o outro, não danificando a vida do outro com palavras que não são portadoras da verdade. Portanto, que no dia de hoje o Senhor conceda aos nossos corações e à nossa vida essa orientação que ela precisa, por meio da sua palavra, né? A gente vê as 10 palavras do Antigo Testamento. Na parábola de Jesus, falou justamente dessa semente da palavra de Deus, que vai transformando o coração da gente. Que a gente viva hoje sob a égide, né? Sob o comando dessa palavra do Senhor. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de um dia abençoado, um dia de verdade cheio de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Então, meu abraço a Vani Brito, aqui acompanhando a nossa live, a Virtan, a Geralda Lima, não é, acompanhando a gente, Buringa Júnior, Deus te abençoe, um bom dia, um abraço aqui para Wesley Sena, para a Célia, acompanhando também a nossa live, para Leo Passos, um abraço, bom fim de semana aí para vocês, Wilde Souza, um abraço para a Dayara, acompanhando a nossa live, ao Padre Juarez, a Maria Belarmina, Tia Bela, acompanhando a gente, a Josélia Gabriel, Guto Fontinelli aí em Salvador, Mari Caldas também acompanhando a nossa live, Bia Cláudia Freitas aí em BH. Portanto, vocês que estão aqui acompanhando essa live aqui num horário inusitado nessa sexta-feira. Vamos salvar aqui a nossa live no nosso perfil. E a conversa de ontem, não é?
sobre Maria Madalena, ela está salva lá no perfil de mima.costa.9, né? Tá lá na página, no perfil dela, tá salvo a nossa conversa de ontem. Eu quero agradecer a todos vocês que lá estiveram, que comentaram, né, a presença de vocês. Outras pessoas estavam dizendo mais live. Vamos ver aí se alguém dá uma ideia, alguma coisa, e mais adiante a gente, quem sabe, uma outra noite encontra um tempinho para conversar sobre alguns temas. Tem uma pessoa que já me aventou, quem sabe, uma possibilidade de uma conversa sobre aquela experiência que foi feita durante a Quaresma, talvez uma conversa com mais de uma pessoa, de partilha. Não é mais do que seja eu sozinho conversando sobre alguma coisa, a gente partilhar as experiências de oração, como é que a gente está fazendo, né? Então, quem sabe alguém aí de Belo Horizonte, não é? Narra também um pouquinho da sua experiência, quem sabe alguém de Natal, quem fez experiência de fazer esse retiro na vida, ouvindo a palavra de Deus, a gente vai conversando, as pessoas, quem sabe, vão linkando, pedindo a participação, e narra e conta pra gente, e a gente vai aprofundando essa experiência de escuta da palavra de Deus. A ideia é que a gente também não fica aqui querendo ser mestre de nada, né? Mas que a gente vá experimentando a eficácia da palavra de Deus na vida da gente e partilhando uns com os outros essa eficácia da palavra, né? Então, um abraço a Meire Moreninha, chegando aqui agora também na nossa live, a Avelina Cris, um abraço para você, Patrícia aí em Cruz das Almas, Mônica chegando aqui, bom dia. Eu estou aqui falando, né, dessa possibilidade, como é guloseima, aqui, guloseima. Eu não sei se você ouviu o que eu estava falando aqui, dessa Joelma Andrade, também um abraço para você, para Alessandro Andrade, então eu pensei que era Alessandra Ribeiro, mas é Alessandro, não é, chegando aqui. Então, quem sabe, numa próxima live, em vez de ser só assim, um modelo, um formato de uma conversa minha e de uma outra pessoa sobre um tema, seja a gente, quem estiver disposto a partilhar, a colocar em comum a experiência que faz de oração, a sua forma de escuta da palavra de Deus, qual é o tempo do dia que separa para fazer escuta, como é que começa a jornada, etc. Contar, narrar, não é, transmitir, e assim a gente vai se estimulando, não é, nesse crescimento, nessa escuta da palavra de Deus. Eu vou salvar o vídeo e vocês que estão chegando aqui agora podem ouvir desde o início. Meu desejo é que seja um dia em que a palavra de Deus vai transformando realmente o coração da gente. Um abençoado início, não é, de fim de semana. Fiquem com Deus.